Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o texto que se encontra em 1 Timóteo no capítulo 4. Eu quero falar um pouco sobre a questão de que Paulo cita para Timóteo aqui acerca do exercício físico, mas para a gente esmiuçar bem o texto, entender o contexto, vamos começar lá no capítulo 4, bem no início, no versículo 1. Paulo escreve bem assim para Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que crerem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é sacrificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, Timóteo, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que vocês têm seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Piedade significa compaixão, misericórdia, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Por que eu quis falar sobre esse texto? Porque é uma polêmica inserida no meio de alguns evangélicos dizendo que o crente não pode se exercitar, não pode fazer exercício físico, e aí ele usa esse texto aqui para embasar o argumento difundido, né? Que esse argumento é extremamente difundido. Vamos entender esse contexto aqui. Primeiro, que Paulo está dizendo que o exercício físico tem algum valor. Em algumas traduções você vai ver escrito um pouco diferente. Vai estar assim, que o exercício físico não possui valor algum se não exercitar-se a piedade primeiro. Então Paulo faz uma comparação. Não anula o exercício físico, mas ele orienta a você ter uma maior disposição em exercitar a sua misericórdia, a sua compaixão, do que o seu corpo físico. E é interessante ressaltar que ele está falando aqui do ministério. Ele está orientando Timóteo a justamente ser um bom ministro, orientando ele a falar acerca de que nos últimos tempos muitas pessoas iriam apostatar da fé, serem rígidos, iam ter a consciência cauterizada. Olha só que interessante isso aqui. E se você expor isso, Timóteo, você vai ser um bom ministro do evangelho. Se você treinar, exercitar a sua piedade, nossa, isso vai ser excelente. Então não é que o exercício físico não tenha valor, mas é que a piedade para o ministério é muito mais importante. E por que Paulo cita exercício físico? Ele não poderia citar qualquer outro tipo de exemplo para colocar como comparação com a piedade? Só que a sociedade a qual eles estavam inseridos prezava muito essa questão do culto ao corpo, sem contar que Timóteo tinha uma influência grega dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer em Atos 16 que a mãe de Timóteo e a avó eram judias, porém o pai de Timóteo era grego. E os gregos tinham enraizados dentro deles a questão do hedonismo, a questão do culto ao corpo. O que é hedonismo? É justamente você buscar o prazer de todas as formas possíveis, principalmente através do seu corpo. Então essa busca pelo prazer incessante, isso é hedonismo, principalmente através do seu corpo. Isso é demoníaco, né? É aquela velha frase que é super famosa: faça o que você quiser desde que te faça feliz, assinado Satanás. Não é bem assim, né? Quem é de Cristo sabe que o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Cristo. É dele o nosso corpo, a nossa mente. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para o Senhor, já não é nós que nos comandamos, e sim Ele quem nos comanda. Sabendo dessa verdade, Paulo estava orientando Timóteo a não buscar o prazer, a não buscar o culto ao corpo, a não se preocupar mais com sua aparência física, talvez, mas sim com aquilo que ele poderia ofertar para os irmãos e que o faria ser um bom ministro do evangelho. É por isso que Paulo fala sobre isso. Para título de informação nesse vídeo, as Olimpíadas, elas começaram com o objetivo de cultuar o corpo. Não tinha o objetivo de, vamos mostrar o talento, uma competição. Não. O objetivo das Olimpíadas na Grécia Antiga, o início dela era justamente cultuar ao corpo. Eles prezavam por essa estética. Então Paulo, inserido numa sociedade, Timóteo inserido numa sociedade em que se pensavam assim, Timóteo tinha uma influência grega dentro de casa, Paulo está orientando ele. Não é que o exercício físico não tenha valor, não é isso. Mas se concentre mais na piedade para que o seu ministério seja bem mais sucedido. Se concentre em ensinar aquilo que eu estou passando para você.
Se concentre mais nisso, cuidado de tirar o foco do que realmente importa. E isso vale para tudo na nossa vida. É interessante sim você cuidar do seu corpo, fazer exercícios físicos, se alimentar bem, é importantíssimo. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus e o lugar das coisas do reino de Deus. Precisa haver um equilíbrio. Tudo que me domina não é bom. Lembra? Paulo mesmo disse, todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso de maneira alguma ser dominado por elas. Então, se eu sou dominada pelo prazer de ter um corpo bonito para me aparecer, opa, e aí já mudou princípios. Não é isso que Paulo queria que Timóteo fizesse. Você tem que se exercitar e se concentrar em exercer a piedade. Então, em nome de Jesus, tire esse dogma da sua cabeça que o crente não pode se exercitar. Pelo contrário, fica aqui o meu conselho. Se exercite. Corra, porque exercícios físicos liberam endorfina, analgésico natural. Nesse mundo onde cada vez mais pessoas estão ansiosas, é síndrome do pânico pra cá, é fobia disso pra lá, é depressão pra cá, se exercitar te faz liberar esse analgésico natural que é a endorfina, diminui seus batimentos cardíacos, diminui o índice de ansiedade crônica. É importante se exercitar, desde que isso não tome o lugar de Deus e das coisas do reino de Deus. Mantenha um equilíbrio sempre, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.